Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Learning, Creating and Sharing, número 7, e hoje temos o privilégio de ter aqui o Bruno Horta Soares. Bruno, muito obrigado pela tua disponibilidade, Olá, primeiro que tudo. bom dia Luís, obrigado pelo convite. Olha, primeiro que tudo, acho que uma boa forma de começarmos era, se calhar, partilhares aqui um bocadinho da tua experiência, que eu sei que é longa, mas se calhar a tua jornada profissional e também académica, que acho que também não para. É longa, mas não sei se quando as coisas funcionam bem, ou pelo menos quando fazemos as coisas, estamos satisfeitos, passa num instante, não é? E isto, os últimos 20 anos, parece que passaram a correr. É impressionante quando falamos com colegas da universidade e nos damos conta que entramos na universidade há 25 anos. Portanto, já são números que doem. Não é? Passa muito rápido porque não sei se é por esta sensação de que também, estando ligado mais às tecnologias, a velocidade do contexto também nos leva a uma enorme aceleração, uma enorme necessidade de mudança. A minha formação de base foi informática e gestão de empresas, e eu costumo dizer que isso marcou muito o meu percurso profissional, porque desde o início, se tu reparares, um curso de informática e gestão de empresas é completamente contra aquilo que é a norma, que é tu ou teres um curso em que acabas de doutor Sim, ou um curso em que acabas em engenheiro, não é? Portanto, informática e gestão de empresas, desde o início, te deixa numa posição de desconforto, que é, tu tens, ao final de 5 anos, nem és bom em doutor, nem és bom engenheiro, ou pelo menos estás ali numa zona que não é muito considerada pela sociedade, que é, tá bem, mas como é que eu te trato? Tu és especialista em quê? E esta noção das pontes, desde a formação académica, que para mim, pá, foi uma enorme satisfação ter estado do lado da informática a aprender cadeiras de gestão e estar do lado da gestão a aprender cadeiras de é, informática. Portanto, isto marca muito a minha carreira, porque desde o início eu gostava verdadeiramente deste, que hoje podemos classificar como Business IT Alignment, que é algo uhum, que até hoje talvez não exista assim tanto, porque se olharmos e continuarmos a olhar para até a cultura académica, continua a haver esta polarização. As escolas de engenharia, as escolas de gestão. Felizmente hoje começa a haver aqui uma procura pelo menos de alguma visibilidade sobre o outro lado, mas uhum, desde o início correto. as sociedades são muito polarizadas e os profissionais acabam por trazer logo para o mercado de trabalho essa polarização. Quando eu saio, isto é um bocadinho acentuado, porque eu acabo por começar na Deloitte, na Deloitte Consulting, depois vou para a KPMG, depois vou para a Deloitte outra vez, mas mais uma vez, nós associamos estas Big Four, estas empresas de serviços profissionais, tipicamente é aquelas empresas que tu ou és auditor ou és consultor. Sim, Portanto, uhum, olha, correto. ou és consultor e ajudas os clientes a pensar o futuro, a inovar, melhoria contínua, ou és auditor e vais à procura de problemas, o que é que os outros fizeram mal. Portanto, há aqui mais uma vez aqui uma grande separação funcional, até da forma como depois te moldas como profissional, que é ou te especializas a olhar para o passado, ou te especializas a olhar para o futuro. E eu, quando entro para a KPMG, entro para uma área que estava a nascer na altura, que era aqui no meio, mais uma vez, ou seja, era uma área, o nome na altura era Advisory, portanto, a ideia era que Uhum, fosse alguém que, olhando para aquilo que naturalmente era o passado, é sempre importante perceber a continuidade, claro. mas que ajudasse, neste caso, clientes a tomarem decisões. E a decisão é a única coisa que acontece no presente, ou seja, a única coisa que nós Isso conseguimos dizer é o presente, é quando eu tomo uma decisão. Essa decisão foi fundamentada, mas vai sempre impactar o futuro. Portanto, era aqui que estava a nascer um bocadinho esta competência de advisory, mas que era marcadamente associada ao conceito de risco, não é? Ou seja, o conceito do uhum, risco, da tomada de decisão, a ser num contexto cada vez mais complexo, mais ambíguo, mais incerto. Portanto, o conceito da importância do risco na tomada de decisão estava a aumentar significativamente, em particular no tema da informação e tecnologias. Portanto, mais uma vez, eu fico ali um bocadinho no meio, ainda hoje, quando aparece um formulário, aqueles formulários certo, para preencher, vai. profissão, não é profissão. E eu sou tentado a meter ou auditor ou consultor, porque advisor nem tem assim uma tradução Ou fácil. informático. Ou informático. Essa era a segunda derivada, não é? Ou seja, nós muitas vezes dizemos, então, mas trabalhas em quê? E nós ou vamos para o tema, portanto, eu trabalho na informática, mas isto que eu dizia era muito marcante, porque se tu trabalhas na informática como auditor, tu olhas a forma como olhas para as coisas, a Sim, realidade é só uma, mas a forma como olhas para a realidade é à procura de coisas do passado. E tu podes ser consultor e trabalhar na mesma na informática, mas a forma como olhas para as coisas é no futuro. Portanto, ali eu nem me estava a treinar, comecei mais na área da auditoria, mas a área que estava desde o início a desenvolver era essencialmente este tema do risco, que é a probabilidade de ocorrência de situações futuras com base nas decisões que tomamos hoje sobre informação e tecnologias.
Portanto, o risco começava a ser algo, não é que seja novo na nossa vida, mas que estava nas organizações a começar a tentar estruturar um pouco melhor. Também não correu assim, ainda hoje, se nós olharmos à nossa volta, o tema do risco é talvez para mim, obviamente aqui é uma questão de deformação profissional, mas para certo, mim é uma skill, uma competência fundamental para os tempos de incerteza em que vivemos. Mas se nós olharmos para os últimos anos, não é algo que nós trabalhemos, sim. não é uma Não é técnica que investimento. nós Sim. Uhum. nem sequer investimos como profissionais, assumimos que Certo. aquelas competências básicas, empíricas que temos de atravessar uma estrada e isso ser um conceito de risco, não é? De Claro, preocupação, de perigo até, não é? Associar a perigo, e depois não conseguimos traduzir a tecnicidade do risco que é importantíssimo para avançarmos. Veja-se os cenários sociais que nós vivemos, em que perante uma incerteza, um perigo, nós, como humanos, temos muita tendência, as tecnologias evoluíram ao longo dos últimos milénios, não é? Mas nós continuamos a certo. ser animais assustados que nos gostamos de fechar dentro das grutas, não é? E as organizações também são assim. Em organizações, a partir do momento em que nós temos esta abertura económica global, esta globalização, as organizações ficam expostas a um nível de incerteza que se assustam muito, e o assustar, a reação natural é retrairmos, é Gostei. fecharmos ainda mais. Portanto, o Claro. risco acaba por ser a função, que a competência, que é uma competência completamente transversal, mas que deveria ser muito mais trabalhada para que as organizações e depois os profissionais, naturalmente, conseguissem ter mais esta noção de, epá, pode acontecer, mas pode não acontecer. Portanto, e nós ficamos muito condicionados quando não conseguimos ter estas competências. Portanto, a minha carreira acaba por ser um bocadinho, como está muito ligado ao risco e à tomada de decisão e o apoio à tomada de decisão, sobretudo ao nível executivo. Depois aparecem aqui temas como a segurança, como a continuidade de negócio, Claro. desde muito cedo, porque eram os riscos, em particular os riscos de informação e tecnologias, que estavam cada vez mais a chegar às organizações. O desconforto é que normalmente eu era o tipo chato que ia falar de coisas que poderiam acontecer, Certo. mas que normalmente não aconteciam. Que é isso que é o risco. Se eu sei que vai acontecer, não é o risco, é uma certeza. Ou se eu sei que é uma impossibilidade, então não é o risco, é uma impossibilidade. Portanto, ir procurar que exista uma consciência para que as decisões sejam tomadas em contexto probabilístico, não é? De há uma Claro. probabilidade das coisas acontecerem, era sempre o tipo chato, de ir lá, em particular de Sim. temas da segurança, ninguém é atacado, porque é que tu dizes que nós vamos ser atacados? Portanto, era Claro. sempre, foi sempre um bocadinho Temas sensíveis, né? Temas sensíveis e que as pessoas. ou seja, e muitas vezes mexia com a tal esta transformação que nós hoje assistimos, tem muito a ver com esta transição de um modelo mais linear de crescimento das sociedades profissionais, em que havia menos incerteza, portanto as coisas tinham uma normalidade, não é que não existe imprevisibilidade, sempre existiu, mas Claro. havia aqui maior planeamento, havia uma possibilidade, porque o espaço temporal da tomada de decisão e da ação, tínhamos mais tempo. E quando isto começou a concentrar-se muito no tempo, não é? Ou seja, uma enorme incerteza, uma enorme aceleração de todas estas decisões, então isto começou a ser mais evidente a importância. Portanto, nós passámos de facto a este mundo globalizado, explodiu esta complexidade, e aqui as tecnologias têm sempre um papel Claro. fundamental, mas nós como humanos, nós como profissionais e as organizações estão longe de conseguirem com a mesma velocidade, ou seja, a velocidade da tecnologia é muito superior à velocidade da transformação. E é vai lá, esse dilema com as organizações, e eu tenho esse gosto de procurar dizer é normal, ou seja, é normal estarem assustados, é normal não entender a complexidade, e tudo isso é normal. Portanto, temos é conseguir tomar depois decisões para avançar. A minha carreira muitas vezes acaba por ser um bocadinho caracterizada, e é engraçado, a minha formação é ali um bocadinho no meio, profissionalmente também acaba por ser no meio. Em 2012 também decidi sair estava na Deloitte e decidi sair, portanto acabo começar a trabalhar muito mais como advisor independente, obviamente com uma Uhum. grande ligação a uma empresa chamada IDC, portanto uma marca de research, Claro. que é uma empresa mais de research, mais de conhecimento, e começo a dar muitas aulas. Portanto, eu hoje às vezes também não sei, se perguntam se eu sou professor, eu às vezes só tenho pudor de dizer que sou professor, porque como não fiz aquelas teses e aquelas coisas todas, Claro. aqueles anos todos de formação, eu normalmente digo que sou partilhador. Portanto, para não dizer que vou Sharing. ser um professor Aproveitando aqui perfeito, o sharing do é, podcast. é muito engraçado, Luís, porque quando começou estas coisas mais das redes sociais, assim, a acelerar muito cedo, eu decidi, epá, olha, vou marcar todos os posts que faço nas redes sociais. E achei muito engraçado o nome.
deste ao teu podcast, porque eu marco todas os meus posts sociais com share harder. Ou seja, e há muitos anos, portanto, o hashtag share harder simbolizava precisamente essa lógica do learn, do share, repeat, não é? E ali o share harder era um bocadinho, depois de conseguir estar em tantas empresas e estar em tantas universidades, isto é parte da aprendizagem e do tentar fazer. Por isso é que esta mistura do ser advisor e ser professor é um bocadinho para isso, é aprender, fazer, aprender, partilhar. Experimentação, né? É Sempre muito esta bom. ideia de estar constantemente também saltitar de um lado para o outro, que dá imenso trabalho, mas dá uma enorme satisfação porque acabamos por ver muitas realidades e por aí fora. Portanto, eu costumo muitas vezes de brincar, porque depois também de 20 e tal anos de carreira, a malta começa, pá, está bem, mas tu já devias ser especialista em alguma coisa, né? Porque é a tal pressão. Nós Certo. somos especialistas, né? Então há uns anos brincava, mas eu sou especialista, porque é que eu sou especialista? Então comecei a dizer em jeito de brincadeira que era especialista em não ser especialista. Ou seja, que sou muito bom em não ser bom em nada. E isso Claro. era muitas vezes, obviamente, é jeito de brincadeira, mas este generalismo é muito subvalorizado na sociedade, porque é entendido, é para alguém que não entende, não é muito bom em tecnologia, não é muito bom em negócio, então o que é que faz aqui? E as pontes, ou seja, este balanço, este equilíbrio, este alinhamento entre os dois lados, não é propriamente, é associado a generalismo, a um bitites, não é? E Sim. quando hoje em dia esta visão generalista da sociedade, das organizações, até das nossas competências, acabou por ser cada vez mais importante. Eu acho que tive uma sorte imensa do mundo se adequar às minhas competências para Certo. eu não tive que me adaptar eu tanto às competências do mundo. Foi bom. Sim, mas acho que é super rico também nas empresas haver esta pessoa que é o outsider, né? Que vê só o lado, não, que faz ali a disrupção e faz uma pergunta que às vezes porque todos querem estar na sua margem de Claro. conforto, né? E se calhar faz pensar, ok, se calhar pelo menos, e acho que esse mindset que tu tens e experiência também acho que valoriza no final do dia poder ver um bocadinho, lá está. Antigamente, no tempo dos nossos pais, o formato das empresas era mais ou menos igual e agora não é, Uhum. né? A velocidade que isto avançou. Bruno, houve algum fator que te tenha motivado a seguir esta carreira que tu sintas, pá, foi por aqui, tive esta razão e depois teve impacto na tua vida? Houve assim algum fator que possa. Eu sempre gostei, e se calhar a escolha, por isso é que irmos atrás à universidade, pode estar aí um bocadinho no início. Eu sempre gostei mesmo de. Até se formos um bocadinho mais atrás, os meus pais, eu se calhar não tenho tanta memória disto, mas os meus pais diziam que eu era muito chato, porque experimentava todos os esportes e depois não fazia nenhum. Porque eu achava mesmo piada a experiência e a diferença e conhecer, etc. Portanto, quando vais para a informática e gestão, se calhar também foi um bocadinho isso de pá, eu achava giro conhecer mais transversalmente estes temas. Portanto, esta procura de conhecer e ter este querer conhecer mais e querer mais experiência também talvez tenha sido como vou a trabalhar essencialmente sempre como advisor, que sou uma entidade externa, não é? Claro. Portanto, e aqui talvez a marca, em termos profissionais, eu acho que nunca planeei propriamente a carreira de vou querer chegar aqui ou vou querer chegar ali. Mas é por uma característica, lá está, de gostar tanto de usufruir o caminho que acabo por planear muito pouco, tudo o que É. faço na vida e na minha carreira. A única coisa que tenho um bocadinho como princípio é que todas as decisões acabem por não condicionar a minha liberdade de escolha. E acho que a minha liberdade de escolha, como neste caso, como profissional, Claro. é, obviamente, eu estar a fazer algo que me satisfaça muito do ponto de vista profissional, que esteja em alinhamento com aquilo que sejam as entidades com as quais esteja a trabalhar, mas que não condicionem, ou seja, que não seja eu que estou a trabalhar porque os outros querem, mas porque Claro. realmente eu estou sempre consciente que também estou a enriquecer e também estou a melhorar. Portanto, eu sempre procurei, pelo menos, ter uma ideia de quem é que era eu, Bruno, como profissional, à frente de Uhum. quem era eu, Bruno, como empregado, entendes? Portanto, Claro. sempre equilibrando os dois temas, mas sempre muito preocupado em que profissional é que eu sou e como é que eu, Bruno, posso desenvolver e se isto depois é colocado ao serviço das organizações com as quais eu trabalho e funciona, é excelente, ok? Mas Claro. sempre procurei estar aqui a acompanhar e até a puxar as organizações onde estava. Portanto, eu acho que foi sempre essa procura de não estar demasiado condicionado por fatores externos e tentar ter um bocadinho mais de controle. Nós temos sempre Sim. limitações no controle que temos nas nossas vidas, mas tentar pelo menos estar sempre consciente que era eu que controlava as decisões e não os fatores externos e números que pudessem existir. E isso foi a única, vá lá, o único princípio que me foi um bocadinho orientando ao longo das decisões que fui fazendo. Eu acho que esse fator é bastante importante, é porque nós temos efetivamente
alguma certeza de poder condicionar o que queremos fazer, e o segundo também de ter paixão e fazermos o que gostamos. Isso acho que ultrapassa-nos aqui, às vezes, coisas que se calhar nós não, se calhar nem imaginamos nem planeamos, né? Por isso, Uhum, conforme tu uhum, disseste. uhum. Alguma história que tu te recordes que sintas que tenha tido impacto não só na tua vida ou durante este percurso, ou na vida dos outros, seja no mundo académico ou no mundo mais profissional? Alguma que seja assim como referência, talvez? Eu acho que depois uma das características que isto que estamos a falar, que te obriga, ou seja, depois esta necessidade de experimentar e de estar e de ajudar e de partilhar, etc., acaba por nos tornar um bocado yesers, não é? Ou seja, eu tenho uma Certo, grande facilidade em dizer que sim porque, pá, isso é uma experiência, bora lá, vamos fazer. E tive sempre a sorte, a felicidade de me ter rodeado e de estar rodeado e ter pessoas perto de mim, ou que eu pudesse desafiar ou que me fossem desafiando. E essas histórias têm um bocadinho a ver com o espírito de, pá, se há algo para fazer e não está feito, vamos fazer. Eu, quando no início da minha carreira, lá está, estava a tentar procurar ter esta visão também de profissional e estava-me a associar mais a temas, como dizia, de auditoria, risco e controlo. Dou por mim a ter que tirar certificações na minha área profissional, e a associação profissional que estava relacionada com os meus temas, chamada ISACA, não existia em Portugal. exato, E dizia, sim, pá, não existe, tem que existir. Então vamos lá, e criei sim, sim. a associação, e já fez mais do que 10 anos neste ímpeto de, mas porquê é que não há de existir? Ou seja, se existe em todos os países na altura, porque é que nós já fomos o chapter 209, portanto, havia um bocadinho esta ideia então vamos ajudar não só a mim, porque é sempre um interesse próprio, que é também se eu sou um profissional de uma área e isto não há uma associação, isto não me vai ajudar também a mim. Portanto, Claro, e ao nos ajudarmos a nós, também acabamos por não ajudar os fazer outros. de forma sozinha, arrastar um bocado para os outros. E isto pode ser depois transferido para a dimensão pessoal, não é? Ou seja, anos mais tarde também, epá, isto não gostamos dos partidos que nós temos disponíveis e dizemos mal da Claro, política, dizemos mal uns dos outros. Epá, e então, mais uma vez, então e se fôssemos criar um partido? Boa, e criei um partido claro, com mais uma malta. Pronto, que agora. E esta coisa do fazer, às vezes é isto, é o fazer e lançar as coisas, semear. Isto permite, naturalmente, que algumas das coisas que fazemos depois tenham mais sucesso, ou pelo menos perdurem mais no tempo, e isso é claro. excelente, mas depois também erramos muito, e há muitas coisas que não são erros clamorosos, ou seja, mas são Não, umas coisas para umas coisas resultarem bem, algumas têm que naturalmente depois não resultar tão bem. Mas a atitude é sempre a mesma, pá, vai que dá, não é? Vai que resulta. Imaginem que isto funciona. Que era um bocadinho aquilo que, como eu dizia, quando se lança um partido, já estamos num patamar de, pá, nós temos que nos ajudar a nós e ajudar as nossas comunidades e para os claro, interesses dos nossos filhos, portanto, já é um objetivo, mas tudo começa com pequenos passos, não é? Ou seja, começa com três tripos à volta de uma mesa. Portanto, também todas as claro. grandes coisas que nós acabamos por ver começaram todas com uma ação do bora fazer, bora acontecer. Algumas acabam por acontecer, outras ficam pelo caminho, mas é essa ação, ou seja, essa vontade de fazer e dizer que sim. E, pá, obviamente depois tem aqui uma dose de, eu não digo que seja de irresponsabilidade, porque as balizas estão lá, mas não há aqui uma prescrição de tem que ser assim, assim, assim. Não, ou seja, desde que aquilo não fuja dos meus valores, dos meus princípios, a Claro. coisa, pá, faz. E isto depois de passar tantos anos a trabalhar neste registro de multitasking e de multi-atividade e de multi-ambiente, etc., também se acaba por ganhar alguma vontade de estar nesse registro, não é? Ou seja, Claro. eu devo ter dezenas de coisas ao mesmo tempo, que talvez só quem tenha também este nível de multitasking é que compreenderá, porque isto não é, ou seja, não é Sim, não és fácil explicar. mas não é fácil, porque não é, e a mim resulta, não, porque há muitos anos que é assim, há muitos anos, eu sempre trabalhei com N clientes ao mesmo tempo, portanto, isto para mim é natural, é natural, portanto, o dizer, pá, bora, mete aí, bora criar um partido, epá, se eu tiver, olho para o Outlook, olha, dá, bora lá, bora Dá, fazer. bora lá. Olha, bora lá ser candidato a Lisboa de Câmara Municipal, deixa lá ver o Outlook, pá, estamos no Covid, bora lá, vamos Bora, fazer, não certo. é? Portanto, na base está sempre essa vontade de fazer e de se achar que as coisas são boas para mim e para todos os que estão à minha volta, normalmente digo que sim e avanço. E avanço. Certo. Também foi um propósito quando eu criei o nome de Learn, porque creating, que é o que tu estás a dizer, que é criar. Ou seja, às vezes não, acho que nós muitas vezes pensamos, devemos pensar, mas às vezes pensar muito também faz com que não fazemos. Isto tem que ser Uhum. tem que haver um equilíbrio. Há sempre um risco associado, mas o risco também de não fazer é grande. Ou seja, depois podemos ficar a lamentar que às vezes.
Ou seja, Não, por isso é que eu dizia que a tal competência do risco era uma competência que devia estar muito mais dinamizada na sociedade, porque é aquela que nos diz, ou seja, há sempre uma probabilidade das coisas correrem mal, há sempre, não é? Mas se eu estiver à espera de certeza, não é? Se eu estiver à espera, pá, mas garantes-me que isto vai funcionar, então a probabilidade é as coisas não acontecerem, porque realmente é muito difícil e no contexto em que vivemos, no mundo em que vivemos, é cada vez mais difícil nós conseguimos dizer a alguém, olha, isto vai resultar, não é? Portanto, não é uma forma de nos educarmos, não é uma forma de educarmos os nossos filhos para a certeza, claro, não sei se é para o bem ou para o mal, mas a incerteza passou a ser uma constante nas nossas vidas. Portanto, nós temos que ter verdadeiramente competências adequadas a isso. E a educação que nós temos, de uma forma geral, sim, não está adequada a isso. O mercado de trabalho também tem muitas resistências a isso. E isso é tudo somado. Ou seja, ou pelo menos se houver aqui um tronco comum, é um bocadinho esta transição que se está a fazer da certeza, da previsibilidade para a incerteza, que acaba por não estar, está-se a tentar com ferramentas diferentes fazer o mesmo claro. que se fazia antes. E as É, ferramentas certamente são diferentes, mas também temos que fazer coisas diferentes. E é temos que esse, mudar a estamos no meio, atitude. estamos aqui no olho do furacão a ver como é que as coisas avançam no futuro. E também há o risco de quem não faz também ter esse problema. Porque às vezes as pessoas associam o risco de fazer, mas também é o risco de não fazer nada, né? Por exemplo, eu sofro muito disso, não é? Ou seja, eu às vezes faço as coisas só porque acho que não ia aguentar a pressão de, epá, e se eu tivesse feito, não é? E então, quando uma coisa começa a ganhar forma, a probabilidade de a fazer é muitas vezes pressionada por. É melhor fazer e errar do que ficar depois, e ainda, pá, e será que tinha resultado? Será que não tinha resultado? Portanto, tenho muita dificuldade em trazer este fardo do Sim. e se, epá, então vamos fazer e depois logo se vê. E vai servir de lição, de certeza, de aprendizagem para crescimento no final do dia. É, claro que sim, claro que sim. Bruno, acredito que no meio académico e profissional, como tu disseste, multitasking, alguma recomendação, sugestões, como é que nós podemos gerir melhor a nossa qualidade de vida? Se é que é fácil dizer isto, às vezes. E que não nos podemos esquecer, né? Eu acho que coloco e volto a reforçar aqui um bocadinho esta ideia de, para mim, ou pelo menos no meu caso, ou seja, isto nunca estudei para saber se isto depois seria modelável para outros, mas acredito que se a mim me ajuda, se calhar a outros também ajuda, é nunca ter atingido níveis em que a minha capacidade de decisão ficasse muito limitada, não é? Ou seja, em que eu passasse a estar forçado a tomar a maior parte das minhas decisões, não porque eu achasse que elas eram boas para mim ou até para os outros, mas Uhum. porque haveria um conjunto de interesses com os quais eu teria que estar comprometido. Portanto, este sentido de responsabilidade pelos outros, às vezes, tira-nos a liberdade de sermos também responsáveis por nós próprios. E talvez tenha sido isso que, ao longo, ou seja, o facto de eu tendencialmente ter trabalho de ser em multi-projetos e depois de uma forma um bocadinho mais independente, tem um pouco a ver com isso. Ou seja, eu trabalho com muitas organizações, mas depois acabo por não ir buscar os fardos que acabam por ser aqueles que talvez depois, por N razões, nos limitam no avanço, que é, eu recordo, por exemplo, quando eu saio de uma consultora, uma grande consultora, em grande medida é porque a partir de um determinado nível numa consultora tu passas a ter uma enorme responsabilidade, não diria só administrativa, mas não é sobre o tema, ou seja, não é fazer coisas giras, é os pagamentos e o vender e a gestão de equipas e a gestão. Portanto, tu passas a ter tantas coisas que, não, que são de organizar o tempo dos outros e da vida dos outros e os Uhum. problemas dos outros, que depois a tua vida são os problemas dos outros e as coisas boas, naturalmente, dos outros, mas tira-te muita decisão. E o trabalhar em colaboração, portanto, eu hoje, ou desde que comecei a trabalhar depois mais sozinho, para mim o trabalhar com muita gente tem mais a ver com colaboração, ou seja, haver aqui muitas redes de colaboração em que não há propriamente as hierarquias de tu estás a Sim. fazer porque o chefe pediu, porque o chefe do chefe pediu, ou o chefe do chefe pediu. Portanto, Certo. se tu estás esmagado muitas vezes por uma hierarquia, tu estás a ser pressionado essencialmente por uma estrutura de autoridade e não necessariamente uma estrutura de ação e de valor e de projetos. Uhum. E isso talvez seja o que nas organizações acaba por levar as pessoas a sentirem-se muito pressionadas. E às vezes é isso, é o peso da hierarquia, é o peso. Porque mesmo quando as organizações acabam por conseguir ser mais flat e acabam por ter Uhum. estruturas um bocadinho mais matriciais ou um bocadinho mais projetizadas, as organizações ficam elas próprias muito mais criativas e muito mais dinâmicas, só porque não têm o peso da estrutura. E o peso da estrutura, o peso da autoridade, é algo que nós carregamos do passado, carregamos de uma Claro. revolução industrial,
e que estamos a ter muita dificuldade em deixar, não é? Porque muitas das estruturas ou muitas das organizações, esse peso decorre de pessoas que lá estão, não é? Ou seja, a função de muitas pessoas, sobretudo o middle management, é serem aquele aguadeiro que leva a Certo. informação de cima para baixo e de baixo para cima, e são pessoas. Portanto, nós já estamos numa transformação digital, nós acabamos por estar a dizer que a informação é um ativo fundamental, como temos falado, só que esta Uhum. informação nas organizações, sobretudo pré-digitais, está nas pessoas. E é esse Sim. o grande dilema, é como é que nós fazemos com que as pessoas sintam que fazem parte de uma organização, mas que não é porque estão a ser elas o repositório da informação, que são elas a transformação da informação em conhecimento e que sem elas a organização não sobrevive. Portanto, a organização tem que sobreviver naturalmente com pessoas que querem partilhar internamente e cada vez mais partilhar externamente. Portanto, há aqui um peso hierárquico que nos vem da visão História. fabril do senhor É. Ford, não é? Uhum. Esta visão de que todas as organizações têm que ser fábricas e têm que ser muito sistematizadas e muito qualidade, meteu aqui muita gordura nas organizações. E essa gordura é que muitas vezes depois nos ombros das pessoas faz com que as pessoas não sejam felizes, não sejam realizadas É. profissionalmente, porque acabam por não estar sequer a potenciar a maximizar o seu potencial e estão essencialmente a ser Sim. ali uma peça numa Executantes, engrenagem. puros Portanto, eu executantes acho às que tem vezes. sido muito isso, ou seja, tentar não ter demasiado peso institucional, que eu acho que decorre mais da autoridade, de ordem, do que propriamente de valor, não é? Ou seja, não tem problema nenhum em trabalhar com hierarquias nem nada do género, mas quando o propósito é muito claro que é a criação de valor verdadeiramente, e Uhum. não é, epá, tens de estar aqui porque o outro veio antes de ti e o outro já Sim. tinha vindo antes do outro, epá, e isso hoje nós vemos as organizações estão com muitas pessoas que depois ficam num limiar que eu já não posso ir para trás, também não consigo avançar para a frente, porque é isto, não é? E acho que está-se a tirar um potencial enorme hoje em dia, até com as novas competências, e as pessoas são tão fundamentais neste mundo digital, que se fala digital, mas não é para serem substituídas, é para realmente terem novos papéis. E terem novas funções e acabarem de ter novas interações, por um lado, com outros humanos, mas cada vez mais amplificados por máquinas. E é estes Sim. novos papéis que nós não estamos a conseguir levar e não estamos a conseguir que as sociedades entendam que as máquinas não vão substituir os humanos, mas os humanos Sim. têm que compreender que as máquinas estão cá e cada vez que há esta tendência de ignorar a realidade, nunca no passado e nunca no futuro isto há de resultar. Portanto, a ignorar a realidade, que a tecnologia está cá, as organizações estão cada vez mais interconectadas, o ecossistema é cada vez mais fundamental Uhum. para o desenvolvimento das sociedades. Se nós continuamos a dizer, está bem, mas e o meu trabalho, então, e a minha autoridade, não é? Dentro da organização, isto já está tudo, já está tudo estragado. Portanto, isto, o resultado não vai ser bom. Eu acho que até um exemplo que eu vejo que é quando as empresas fazem aquelas ações sociais que fazem que é todos saem da empresa e naquele dia têm uma ação social, que é bastante relevante. Esses dias eu vejo uma colaboração efetiva das pessoas e todos estão motivados e atingem objetivos e resultados que às vezes, se calhar, nem estariam à espera. Não há essa parte da hierarquia, estão todos juntos, são todos um e estão todos a construir uma coisa. Eu acho que isso é relevante e acho que às vezes devia transformar essa parte da ação social na parte normal de trabalho. Acho que é um desafio, mas que cada vez mais, porque senão as pessoas não estão tão motivadas a fazer o que gostam, não é? Porque depois acaba por haver, e sobretudo quando começa a haver este acesso facilitado às tecnologias, que é uma das mais-valias da transformação digital, nós passamos a ter um acesso que, em última análise, se nós analisarmos bem, faz com que as tecnologias nem sequer sejam um fator competitivo, no sentido de que, ou melhor, são um fator competitivo, não são um fator diferenciador, não é o ter a tecnologia que faz com que seja uma vantagem competitiva daquela organização, porque aquela tecnologia qualquer uma pode ter hoje em dia, não é? Ou Sim, seja, não há uma barreira ao acesso tecnológico. O que coloca uma enorme pressão, porque no passado a malta andava entretida na CAB, na informática, anos a sim, implementar um CRM, não é? Portanto, eu estava ali 2 anos entretidos, uns que pediram o CRM e que andavam a validar o CRM, outros que andavam a implementar o CRM. Hoje pega-se num cartão de crédito e mete um Salesforce assim aos pontapés numa organização. Portanto, a pressão passou a ser, por mais curioso, e acho que isto é o grande elefante na sala, é as organizações terem que transformar, sobretudo, é a organização, os processos e as pessoas. As tecnologias não as vão transformar, as tecnologias estão as a service. Portanto, coloca uma enorme pressão, que é, nós temos a atitude muitas vezes contrária,
que é metam as tecnologias, desde que não mudem a organização como está, porque, ou seja, os chefes são os chefes, os processos, pá, convém também não mexer muito, porque isto está a funcionar, não estraga, ok? Sim. E as pessoas têm previsibilidade que decorre, naturalmente, da lei, mas de outros fatores, que também, é pá, sim, vamos para a transformação, desde que eu não tenha que aprender mais nada, nem que eu tenha que mudar de função. Portanto, ou seja, a única coisa que está disponível é a tecnologia, tudo o resto há uma enorme resistência à mudança. Portanto, por isso é que a palavra transformação talvez seja tão mais importante que a palavra digital, não é? O Digital. digital, este em particular, é um digital que está ao acesso, está completamente acessível. Portanto, não é sequer, como eu dizia, uma vantagem competitiva. A vontade de transformar é que é uma lição que nós temos que começar a estudar melhor ou temos que começar a treinar mais, porque é verdadeiramente a vontade de mudar e de transformar que está em causa. Correto. Bruno, diz-me uma coisa, que possas partilhar durante a tua experiência e o teu cenário atual, planos que tu possas partilhar para 2023. Eu acho Não fazendo tu às muito vezes fico com a planeamento, como estavas a sensação. dizer. Não, eu às vezes eu fico. O facto de eu trabalhar muitas vezes com estas previsões que para alguns até parece futurologia, não é? E por onde é que vai a transformação e o que é que está a acontecer, eu partilho contigo que talvez a minha angústia neste momento seja muito do meu estudo e muito do meu trabalho decorre de know-how, em particular da IDC, que é global, portanto, o que é que está a acontecer no mundo, como é que as coisas estão a avançar e por aí fora. Portanto, todos os anos, o meu trabalho é analisar informação, previsões, etc., globais. Mas todos os anos eu olho para o lado e a informação, o desenvolvimento avança e a realidade parece que está a ter dificuldade em acompanhar. E E acompanhar. essa é a sensação que me angustia mais, é a consciência que o mundo não está a parar, o mundo não está à nossa espera, o mundo não está à espera de Portugal, o mundo não está à espera das empresas portuguesas, o mundo não está à espera dos profissionais portugueses. Portanto, este mundo está a avançar. Eu às vezes fico a sensação que se eu chegasse a uma empresa e fosse apresentar um relatório da IDC de há 10 anos, a malta ficava, pá, isto é puxadinho, não é? Portanto, quanto mais, ou seja, daquelas coisas que já estão a acontecer. Portanto, há aqui um clique que não está efetivamente a acontecer, que é o comboio não está às voltas, não é? Ou seja, isto está a Sim. avançar e está a continuar, e estamos a avançar a um ritmo que, se não começarmos, se não houver verdadeiramente aqui uma vontade de mudar, e a vontade de fazer, que vai nos dificultar. Nós teríamos um pós-Covid que seria uma oportunidade excelente de construir o tal Claro. novo normal, não é? E o novo normal, que seria o normal de estar constantemente a mudar, não é? Eu dou-te um exemplo, Luís. A palavra que talvez mais se ouviu durante o Covid foi resiliência. Certo. Isso Essa mesmo. palavra morreu, desapareceu do dicionário. E a resiliência que nós fizemos em modo de sobrevivência durante o Covid, era um tipo de resiliência, que é a resiliência de estar ali a sobreviver em tempo de guerra, não é? Mas Uhum. o mercado, a economia, continua, ou seja, tirando a parte de saúde, ou seja, tudo o resto continua em Continua. guerra no sentido de incerteza e de Sim. velocidade. E por outro lado, a malta entrou num espírito já passou. Então perdeu-se verdadeiramente um momento de, epá, vamos aproveitar tudo o que de bom aconteceu durante o Covid. Foi muito voltarmos a confiar que as pessoas são capazes, não é? Muita da procrastinação que havia anteriormente ao Covid era as pessoas não são capazes. As pessoas não dá, isto não dá, não é? Não dá para fazer. E veio Certo. o Covid e E deu fez. para fazer. E fez-se e acelerou-se, ou seja, aquilo que se fez durante o Covid não foi criar, no sentido de coisas novas, foi adotar, foi fazer aquilo que não estava a ser feito. E acaba esta vaga e há aqui um retrocesso de ação que me preocupa muito, ou seja, nós estamos, Ok. em particular em Portugal, podemos estar perante um cenário que é o pior cenário, que é, há uma grande desculpabilização às vezes, que eu não faço, não tenho fundos, não tenho dinheiro, portanto há aqui uma ideia de se eu tivesse recursos, então eu fazia, não é? Naturalmente, se eu não tiver recursos, tenho mais limitação. E tu estás perante um cenário económico que é, tu já nem é uma questão de recursos, é tu com recursos disponíveis não consegues fazer. E isto é o pior sinal do Sim. desenvolvimento de uma A organização. estagnação, não é? Ou seja, há aquele período de. Mas a estagnação com dinheiro é uma coisa, isto é muito mais preocupante, porque às vezes a Certo, estagnação certo, é, isso mesmo, por isso pá, não mesmo. temos acesso a recursos, não temos. Tu estás perante um cenário em que até poderia, ou seja, é mais fácil o acesso ao investimento, é mais fácil esse acelerar. Temos estes PRRs todos que estavam aqui a criar uma espécie de uma bolsa de ação para os países,
E assusta muito, portanto, eu 2023, eu acho que como sociedade nós devíamos estar verdadeiramente preocupados, vamos ou não conseguir executar todos estes fundos que estavam supostamente disponíveis para nos prepararmos para o que aí vem. E se nós não conseguimos executar o dinheiro que até temos, então isto é o tal sinal que eu falava, que é, eu já não, mesmo com dinheiro, eu já não consigo desatar os nós Sim, organizacionais que existem. E isto é o pior sinal para uma organização ou para uma sociedade, que é quando mais vale manter o nó do que desatar o nó e sim, avançar. Portanto, e isto é muito preocupante. Eu acho que é para 2023, acho que é o tema que todos nós devíamos estar muito empenhados em garantir que se consegue não desperdiçar a oportunidade que é sair de uma pandemia e poder relançar muitas coisas, não é? Poder recomeçar muitas sim. coisas, fazer bem. E isto é uma resistência natural humana, que já passou, ok? Podemos voltar ao que era, e nós, como sociedade, e se nós olharmos à nossa volta, as preocupações que existem, não estamos com esta urgência ou esta emergência de nos transformarmos, de nos prepararmos, de conseguirmos. E isto, como não está como sociedade, acaba por não estar como economia e acaba por não estar como empresas, não é? As empresas estão a ver se isto passa, não é? E isso é muito Sim. preocupante Ou seja, quando passar. o ajuste do mindset e também não ter aquela analogia, que é aquela coisa quando as pessoas vão ao ginásio nas primeiras semanas, vão todos os dias e depois, passados X tempo, já não vão, por razões que todos terão, mas é isto, eu concordo e lá está, podemos estar a tocar outra vez no ponto que é o risco de não fazer nada, ok? Só que talvez esse risco não seja previsível, não é? Ou seja, Sim. porque às vezes pode ser só por desconhecimento, olha, nem estava à espera. Mas hoje, quando nós temos uma sociedade de informação em que tudo é previsível no sentido de tendência, não é? Ou seja, alguém acha que, epá, quando eu. Repara um exemplo que tem muito a ver com estes temas que estamos aqui a falar, das competências profissionais, não é? Ou seja, Uhum. nós já estamos agora, socialmente, porque é mais fácil de interpretar, ou pelo menos vamos chamar mediaticamente, estamos com esta urgência ou emergência da falta de professores e falta de profissionais de saúde, que já é um sinal pá, tremendo, não é? Ou seja, Claro, e fica aquela sensação de, pá, mas ninguém tinha previsto isto, não é? Ninguém tinha sim, percebido isto. Mas talvez o elefante na sala é a escassez de profissionais nas áreas de tecnologias. E não é por valorizar mais estes profissionais do que os outros, mas se uhum. nós percebermos que a transformação da educação passa por novas plataformas digitais, a transformação da saúde passa por novas plataformas digitais, os profissionais de educação ou de saúde e de outros quaisquer são importantíssimos. Mas quem é que vai assegurar as infraestruturas e as plataformas tecnológicas onde esses serviços e esses Vou cuidados gostar. vão ser prestados? E quando nós olhamos para a escassez de profissionais nestas áreas e vemos o drama que existe, o drama quer seja o drama da preparação, não é? Ou seja, de Uhum. conseguirmos Sim. preparar novos profissionais, mas depois o drama dos mercados de emprego globais, não é? Ou seja, em que nós de facto não temos uma economia de talento competitiva, eu questiono-me onde é que um Estado vai conseguir contratar para suportar a dependência tecnológica que tem em áreas vitais, Uhum. como finanças, como justiça, como segurança social. Onde é que vai conseguir recrutar? Não, é uma pergunta que tem muita dificuldade. E as próprias empresas portuguesas. Onde é que um banco vai recrutar? Um banco, as portuguesas nativas, obviamente as portuguesas que estão em grupos internacionais acabam por Multinacionais, elas sim, próprias já estar claro. em ecossistemas de talento, em que elas próprias em Portugal acabam já a ser uma parte de um todo maior. Agora, aquelas Uhum. empresas que são verdadeiramente, que estão a aproveitar exclusivamente o mercado português e podemos dizer que são empresas portuguesas, onde é que elas vão conseguir competir pelo talento nos próximos anos? Portanto, isto Vai ser. para mim é Quer dizer, dramático. E sim. esta, mas está bem, isso é informáticos, não é? É coisas que E mais. demora, as coisas demoram, né? Porque as coisas não é só, não É, saem. não, demoram neste patamar, não é? Das competências, do Uhum. conhecimento, não é? Mas na necessidade de ter depois as tecnologias disponíveis para funcionarem, quer seja pela oportunidade de fazer as coisas bem, ou quer seja pela ameaça por responder, nomeadamente a Uhum. ciberataques, etc., isto não nos vai dar tempo, não é? Ou seja, quando os serviços começarem a colapsar por falta de manutenção ou por ataques externos, por incapacidade de ter Uhum. competências e infraestruturas de segurança adequadas, o que é que nós vamos dizer aos ECAs? É pá, espera aí, olha aí que nós somos pequeninos, ou tenham Claro. paciência que nós somos Portugal. Pá, para eles aquilo é igual, aquilo Aquilo é não é igual. nada Sim. pessoal, não é? Portanto, e isto é para mim, em 2023, o maior
o maior problema que eu não vejo estar a ter um sentido de urgência suficiente, que é esta necessidade de nós tomarmos de uma vez por todas consciência que o mundo mudou significativamente e que temos que ter uma noção de continuidade, naturalmente, mas que se essa continuidade continuar a estar tão focada no passado e nas garantias do passado e nos direitos do passado, nós vamos perder aqui um problema. sim, E quando tu estavas a dizer, quando disseste, pronto, então agora vamos lá, já vai ser tarde. Não é? Ou seja, sim, nós não sim. podemos deixar um banco colapsar por um ciberataque e depois dizer, então espera lá, vamos lá recrutar um tipo de segurança. Nós não podemos deixar colapsar uma plataforma das finanças e depois daquilo colapsar, se calhar devíamos ter recrutado mais pessoas. Então, e é isto que nós, no passado, as coisas até podiam correr mal e depois tínhamos tempo para Sim. recuperar. Eu hoje Agora, retomar com a velocidade que as coisas estão, a retomar depois de um colapsar, de uma perda de oportunidade, eu parece muito, muito desafiante. E acho que gostava de ver mais literacia de quem decide na sociedade e nas organizações para perceber que isto é um problema muito, muito sério. Não é só, lá está, não é um problema de informática, de informática nem de sim. informáticos. Sim. Bruno, tens alguma forma que tu uses, não sei, para manter atualizado barra formação para o teu dia a dia? Porque isto eu costumo dizer, cada vez mais nós, sendo globais, podemos facilmente aceder a quase a qualquer plataforma e temos é que ser disciplinados, né? Temos que fazer um planeamento. Alguma forma que tu uses, que consideres que possa ser uma boa recomendação? Olha, eu tenho o privilégio e tenho a vantagem de ter, como estou Sim. associado à IDC, de ter acesso a uma base de dados de research imensa de tudo o que tem a ver com estas áreas. Portanto, eu não sou propriamente leitor de livros e de materiais mais públicos, sou ávido Sim. consumidor de tudo o que são research e documentos e por obrigação tenho que os ler para aquilo que depois é os meus trabalhos. Agora, o que é técnica? Não é técnica, e se calhar aqui também sou vítima Uhum. do próprio trabalho que eu faço. Eu há poucas coisas que leio para depois fazer. Ou seja, eu não há. Eu às vezes até ao contrário, até fico um bocado angustiado quando aparece um livro, deixa-me cá ler. Mas aquilo dali gera-me tantas ideias e tantas coisas que eu depois quero fazer aquilo tudo. E tipo, na semana a seguir só falo daquilo nas minhas apresentações, nos 15 dias a seguir só falo aquilo nas minhas aulas. Portanto, acabo de ficar bastante intoxicado por coisas bem, Certo. só falar daquilo. Então, tipicamente, o que acontece é ter sempre um sentido prático ou de aplicação do conhecimento. Uh, o que acontece, a maior parte das vezes, é eu leio sobre os temas quando tenho mesmo de falar sobre eles ou quando tenho que preparar uma aula, ou seja, a aplicação, tipicamente não leio por Uhum. divertimento, chamemos assim, não é para o bem e para o mal, ou seja, a leitura em Claro, si mesmo pode ser um momento bastante satisfatório, mas tudo o que eu leio acaba por ser com uma função, ou seja, uma função prática, e isto permite não só ler e ter aqui uma percepção, como depois falarmos sobre isto ou tentarmos fazer sobre isso, acaba por dar-nos logo uma prova de conceito muito, ou seja, se claro. aquilo faz ou não sentido. Portanto, eu acabo por ter muito começar do tenho que fazer, tenho que ensinar, dar aulas é a coisa que mais me ajuda a aprender, não é? Portanto, nestas áreas, cada aula tem que estar constantemente a mudar. O facto de falar muito em público e de acabar por ter que fazer muitas apresentações, para mim, estressa-me fazer duas apresentações iguais, porque imaginar que há alguém na audiência que já me ouviu numa apresentação anterior obriga-me a estar constantemente a mudar. Portanto, o ter uma aplicação prática do conhecimento adquirido, para mim, é o que me faz ir atrás do conhecimento. Portanto, eu não leio para depois aplicar, eu tento ver onde é que consigo aplicar ou porque é que tenho a obrigação de aplicar e depois vou à procura do conhecimento Uhum. que me suporte isso. Eu acho que é aquilo que eu, pelo menos por obrigação profissional e um bocadinho por aquilo que vou fazendo, me forço a fazer. É aprender com aplicação. Certo, também te motiva, também, porque sentes que não estás só na parte teórica e também te obriga a pôr em Sim, prática. claro, claro. Bruno, aqui quase, quase no final, que eu ia-te fazer aqui umas perguntas talvez mais rápidas. Algum livro ou filme ou palestra que tu queiras recomendar? Consideras que seja relevante? Olha, há um livro que eu falo muito nas minhas aulas e quando faço esta apresentação que partilhei contigo,
como eu disse, acaba por haver aqui uma certa angústia de depois, o ser diferente, né? É bom. Não é bom nem é mau, mas às vezes é difícil Claro. nós partilharmos e dizer, pá, um gajo dizer que é generalista, isto nunca foi propriamente bom, não é? Isto não é visto. Malta é Sim. visto é como especialista. Então há um livro chamado Range, acho que o autor é Steve Aston, que é Range, que é How Generalists Triumph in a Specialized World. E eu dou muitas vezes esse exemplo, que é um livro que realmente dá este sinal de que nós obviamente, temos que ter muitos especialistas, mas temos que desenvolver muito mais aqueles que são capazes de juntar as peças, não é? Nós vamos ter verdadeiramente quem nos vai preparar as plataformas e as infraestruturas, mas depois temos que ter uma literacia generalista, se assim querem adotar, daqueles que vão ser os maestros, que vão fazer a música com os vários instrumentos e as várias Sim. peças. E isto na sociedade que nós temos, na tal sociedade tudo é consumível, vai ser muito importante. Portanto, eu diria que é um livro que pode ajudar as pessoas a compreenderem que o seu desenvolvimento de carreira não tem que tendencialmente ser para cada vez mais me Claro. afunilar num determinado tema. Uhum. Ou esse afunilar pode ser o ser cada vez melhor generalista, ou seja, ser cada Claro. vez melhor a fazer estas pontes. E esse livro, o Range, pode ser uma forma também de compreender um bocadinho mais fundamentada do que aquilo que eu aqui tentei fazer. Ok. Sim. Algum empreendedor ou empreendedora que tu admires e porquê? Eu gosto muito deste sentido de resolver as coisas pela inovação, não é? Ou seja, eu não tenho outra, pelo menos no sucesso que eu vejo na minha vida e à minha volta, eu acho que o sucesso é sempre na forma das pessoas verem as coisas de uma forma minimamente positiva, criativa e de avançarem. Portanto, todos os inovadores, ou criadores das tecnologias nos últimos anos acabam por nos inspirar muito nisto, dizer isto Uhum. avançou porque alguém criou, porque alguém imaginou e que alguém fez. Ao contrário daqueles que talvez às vezes acham, não, isto tem que ser planeado, isto tem que ser tudo muito limitado, isto tem que ser tudo muito proibido. E acho que esta acreditar nos seres humanos da forma como foram capazes de avançar no meio desta inovação toda, eu acho que é sempre o melhor sinal acreditar na inovação, na criatividade, do que propriamente na proibição, no planeamento e por aí fora. Uhum. Portanto, ao longo dos últimos anos, veja-se o exemplo do Bill Gates, não é? Ou seja, já era alguém que nós podíamos achar muito inspirador, por toda a computação pessoal e todo Sim. o papel que teve na amplificação dessa computação pessoal. Portanto, a Microsoft é uma empresa emblemática do desenvolvimento global, não é? E a forma como ele olha, por exemplo, agora para o desafio das alterações climáticas, simboliza isso mesmo. Ou seja, ele tem um livro também muito interessante sobre as alterações climáticas, Sim. Informática em, já em li. que, Sim. em que o que ele quer simbolizar é isso. Epá, obviamente que isto é um problema, é inquestionável que isto é um problema. Agora, a única forma que nós conseguimos resolver isso é pagando para se inovar, é apostando na inovação, é apostando na criatividade. Portanto, a única forma que nós conseguimos avançar, quer seja para novos Blue Oceans, né, novas coisas, Sim, ou sim, para sim. resolver os grandes problemas da humanidade, há de ser sempre pela inovação, há de ser sempre pela criatividade. E esses serão sempre aqueles que nos vão conseguir avançar, tirar dos problemas ou daqueles momentos mais difíceis em que nós tivemos. E às vezes é isso que falta um bocadinho, é ver-se que é neste gênio destas atitudes. Às vezes não é as pessoas, é a atitude das pessoas que é fundamental. Quando nós depois olhamos à nossa volta e vemos também às vezes uma idolatrar mais da proibição, mais do castigo, mais do não Sim. fazer para. Eu tenho muita dificuldade em compreender sequer qual é a inspiração, não é? Ou seja, para mim, Claro, sim. Qual é o tenho de ver propósito que a aqui? malta que experimentou e que inovou conseguiu e conseguiu dando condições e melhoria a todos, não é? Isso para mim é muito importante. Portanto, todos aqueles que simbolizam a inovação, a evolução, a criatividade é porreiro. E depois os também que simbolizam, de certa forma, a liberdade, não é? Da liberdade até da forma de falarmos. Hoje nós sentimos, Uhum. obviamente, que esta sociedade de informação dá-nos aqui uma overdose de informação, mas depois tira-nos muito da atenção e da capacidade de também navegarmos nesta explosão de informação. Então tendemos a aumentar as nossas bolhas e aqui as nossas Sim. câmaras de eco, não é? Às vezes nós começamos ali nos microambientes e achamos que aquilo é representativo do mundo. Portanto, e acabamos por ser muito limitados e acabamos por estar a ser cada vez mais observados, não no mundo inteiro, mas naquilo que são os nossos ambientes. Portanto, há depois, há inúmeros, eu gosto imenso de humor e gosto imenso
dessa atitude de humor, e às vezes aqueles que continuam a ser livres de dizer o que pensam, hoje parece que é um privilégio, não é? Hoje alguém diz o que pensa, parece que, que bom, que inveja que eu tenho. E isso é mau para a sociedade, ou seja, como é que nós chegamos a um ponto em que temos um bocadinho de inveja daqueles que dizem sem preocupação o que pensam, devia ser algo que nos fazia muito pensar. Mas que ainda há alguns espíritos livres desse, que eu gosto imenso no humor, um Rick Gervais, um Dave Chappelle, mais no pensamento, o Jordan Peterson. Portanto, são pessoas que nós Claro, já olhamos para eles e dizemos, ou o Joe Rogan, mas eles vão ao programa dele, mas são pessoas que nós dizemos, porreiro, ele diz coisas, se percebe, são pensadas, não são por maldade, não é claro, num sentido de prejudicar, mas é livre de dizer. Portanto, eu hoje tenho cada sim. vez mais inveja, que é mau, ou seja, e eu tenho, pelo menos tenho consciência disso, que é mau, ter inveja de pessoas que são livres de dizer o que querem e que dizem que são cada vez menos, isso a mim preocupa-me bastante. Sim. Como é que tu, Bruno, lidas com, vamos chamar a palavra fracasso, é uma palavra forte, mas e te motiva para alcançar outras coisas? Eu acho que uma das características é tu até podes ter ou seja, como eu disse, quando tu tens grandes objetivos, és obrigado a planeá-los, não é? Ou seja, Uhum. se fechaste o objetivo, aquilo tens que ir planeando, porque tens ali um objetivo a atingir. A complexidade e a minha percepção de riscos e de incerteza que nós temos à nossa volta fez-me com que eu tivesse questionado muitas vezes esta questão de definir grandes objetivos. Então eu prefiro muito mais definir as tais balizas de princípios, de valores, e depois ir fazendo micro objetivos, ou seja, micro avanços, em que aquilo vai num rumo, mas não é para aquela chegada, não é? Portanto, isto tem coisas boas e tem coisas más. Talvez ajude na questão do fracasso. É quando nós despendemos imenso tempo com um grande objetivo, às vezes tendemos a ignorar sinais muito mais cedo de que as coisas não Claro. estão no caminho certo, porque nós estamos tão obstinados no grande objetivo que começamos a ser enviesados na nossa análise. Portanto, quando as coisas correm bem, certamente é brutal, foi muito bom, mas quando correm mal, o fracasso é sentido como muito grande, entendes? Ou Pesado, seja, sim. aquilo foi tão grande, e às vezes já havia muitos sinais. Portanto, o ir tendo com barreiras de princípios e valores, como estava a dizer, são importantíssimas. Mas indo ter muito estes micro-objetivos, ou pelo menos menores objetivos, faz com que até o fracasso, como são incrementais, ou como são situações que, ok, correu bem, correu mal, mas não te impedem de continuar a avançar, porque não. Ou seja, o sair da Sim, sim, rota percebo. é muito mais difícil. Portanto, eu acho que nunca tive assim infelizmente, um fracasso de sair da rota, não é? Ou Claro. seja, mas por isso, porque se nós continuarmos sempre a lidar com os pequenos falhanços, corre bem, corre mal, corre bem, corre mal, nunca há uma pressão de aí fracassou, não é? E isso não é que não possa existir grandes objetivos, claro que sim, mas se os partirmos assim aos bocados, não é? Pode ser que pelo menos o grande objetivo, o grande fracasso não aconteça, porque nós vamos ter sinais muito mais cedo de que talvez aquilo já não seja atingível como nós gostaríamos que fosse. E isso vai ser sempre uma forma de nós irmos aprendendo ao longo que vamos avançando e de termos depois pelo menos a calma ou a capacidade de continuar a avançar ou de parar muito antes de se tornar um grande fracasso. Eu gostei da tua abordagem porque, no fim de contas, eu costumo dizer muitas vezes pensar grande, mas começar pequenino, e a forma como Claro. tu estás a dizer é quase como uma metodologia já, pequenos, partir as peças ao bocadinho e ir adaptando facilmente. Correu bem, ótimo, vamos adaptando, não correu bem, Claro. adaptamos rapidamente e não sentir que perdemos tudo, por assim dizer, né? Sim. Boa. É Última isso. pergunta, Bruno, podes partilhar aqui um hobby, aqui dentro do teu tempo, ainda sobra tempo para fazeres um hobby? Ah, eu costumo dizer que eu tenho três startups que são os meus filhos, em que, em que, em que, por um lado, pelo investimento que tenho que fazer a educação, a educação, mas pelo investimento de tempo que também tento colocar, aquilo acaba por ser, tento ver também, não como hobby, porque aqui há uma parte da Claro, obrigação, mas como aquilo que gosto de fazer, ou seja, gosto de facto de estar com a família, com os filhos, e isso para mim é importante. Não tenho assim nenhum hobby, mesmo ou seja, não tenho nenhum hobby individualista, e aqui também não será propriamente ou necessariamente bom, ou seja, não tenho nenhum desporto daqueles que me torna assim obstinado, vou fazer uma maratona até aos 50 anos, ou vou fazer. Epá, não, ou seja, eu fazer qualquer coisa
desporto e não me aleijar, já fico sempre satisfeito, ok? Portanto, a maior parte do tempo que gosto de passar, ou seja, se eu estiver ao pé de um churrasco, a fazer uma churrascada e a comer e a beber com os amigos, para mim isso é o melhor hobby que eu posso ter. Portanto, mesmo os hobbies que tenho, não, acho que não há nenhum muito individualista, são sempre hobbies acompanhados pela família ou pelos amigos. Certo. É ter tempo para nós também é importante, não é? Como costumamos É, dizer, e com a mas família. eu gosto às vezes de estar ou sozinho ou acompanhado, mas estar sempre em grupo, não é? Ou seja, às vezes Certo, a questão do desporto, sempre valorizei mais o desporto coletivo. Não é porque o desporto individual tenha nada de mal, mas não é do meu perfil aquele claro. lutarmos só connosco e a nossos objetivos, ou seja, não é um tipo de competição que eu gosto. Gosto de estar e de avançar eu e os meus avançarem e de estar em conjunto, mesmo que às vezes possamos estar com muita gente à nossa volta e nos possamos sentir ou mais sozinhos ou pelo menos mais concentrados em nós próprios, mas não tenho assim nenhum hobby que seja muito individualista, Hum, não. ok. Bruno, olha, chegámos ao fim. Queria-te agradecer a tua disponibilidade, teres aceito aqui o desafio e teres partilhado aqui este- estes insights todos e também partilhares aqui um bocadinho da tua história. Muito Boa, obrigado. boa. Foi partilhado. Share order, não é? É Grande isso abraço, mesmo. Luís. Obrigado pelo Olha, convite um mais grande uma vez. abraço. Vá. Até à próxima. Obrigado a todos.